Olá, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Glória a Deus. Eu creio que estão bem, mas se precisarem de alguma oração, de algum pedido especial sobre oração, deixa aí no comentário. Iremos orar por você e por sua família. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu vim dar uma palavra para vocês sobre evangelismo, o maior sinal de reverência a Jesus. Mas antes de eu começar, gostaria que vocês dessem um like, vocês compartilhassem com essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, com seus vizinhos. E gostaria também que vocês curtissem e também se inscrevessem no canal, aqueles que não são inscritos. Amém? Hoje essa ministração será dividida em 2 vezes também. Amém? Será poderosa. Jesus, ele deixou um sinal. Ele falou sobre ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado, não precisa condenar ninguém, ele já está. Aleluia, aleluia. E por que o ide? O ide em todos os cantos, onde estamos. Se estamos aqui no trabalho, vamos pregar o evangelho. Se estamos no YouTube, levamos a palavra de Deus. Se estamos no Instagram, levamos a palavra de Deus. Se estamos em casa, levamos a palavra de Deus. Sempre, em todos os locais. O ide em todos os locais. Não é só você viajar, é também você viajar. Mas ele começa aonde? Aonde você está, aonde Deus lhe plantou, aonde Deus lhe colocou. Aleluia, aleluia. E vemos que isso é uma ordem. Por que uma ordem? Porque Deus disse que era para fazer. Ele não perguntou se você gostaria de fazer. Ele disse o quê? Ide, ide e pregai o evangelho. É uma ordenança, é uma ordem. Um soldado, quando você chega para ele e diz assim, um superior diz para ele, ei, vai fazer essa ordem. E o que é que ele faz? Ele vai fazer essa ordem na mesma hora. Glória a Deus. Por que ele vai fazer a mesma ordem? Porque existe uma ordem superior. E essa ordem superior não pode ser revogada. Ele tem que ir. Se ele não for, ele vai ter uma punição. Ele vai para a cadeia. Ou ele pode ser até retirado do quartel. Agora, se ele faz, ele pode ser até condecorado. Porque esse é o normal. Por quê? E se pede alguma coisa, ele bate a continência e vai na mesma hora. Porque o soldado ele não pergunta, ele sabe que tem que fazer aquela ordem. Então a mesma coisa Jesus, ele chamou para quê? Para que a gente pudesse levar a palavra de Deus, levar a palavra dele. Só que isso tem uma coisa muito grande em relação a isso, né? E nós vemos, por exemplo, o próprio Ananias, quando ele estava lá e Jesus aparece numa voz e fala para Ananias e diz, Ananias, vai lá na rua direita, porque lá está Paulo. Ele já sonhou com isso, a pessoa impondo as mãos e as escamas dele, porque Paulo estava numa perseguição à igreja, querendo matar as pessoas, e de repente Jesus aparece na frente dele, coloca Paulo em umas escamas que ele não consegue ver e começa a dar instruções a Paulo. E vamos ler aqui só para entrar bem no contexto. Atos 9, 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui. Olha o soldado, sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua chamada à direita, na casa de Judas, que era irmão de Jesus, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias, impondo-lhe as mãos para recuperar sua vista. Ananias, porém, respondeu, olha, aqui é bem interessante a gente entender, porque Ananias,
poderia estar com medo. Por quê? Aqui vem dizendo bem interessante. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorizações dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Inclusive, ele tinha matado o primeiro, que era Estevão, o primeiro mártir, entendeu? Que vivia pregando o evangelho, o novo Estevão. Então, ele estava ali com aquela ordem para mandar prender todos os que eram cristãos. Vai, porque... E Jesus disse assim, mas Jesus lhe disse com autoridade: vai, dispõe, este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei a Paulo, quanto lhe importa sofrer pelo evangelho. Aqui já está dizendo o quê? O que Paulo vai passar, ele vai sofrer pelo evangelho, ele vai entender. Olha, Ananias já sabia o que ia passar por Paulo, o que muitos nem acreditavam que Paulo ia se converter. Ananias já sabia até do que Paulo ia sofrer pelo evangelho. E aí vemos tantas escrituras de Paulo dizendo sobre naufrágio, fustigado, apanhando, sendo chicoteado, tantas outras coisas. E aqui já escrevia o que era, mas era um instrumento importante para Deus. Então Ananias foi entrando na casa, impondo as mãos sobre Saulo e dizendo: Saulo, irmão, o Senhor enviou a saber o próprio Jesus, quem te apareceu no caminho. Olha, dizendo que o próprio Jesus que falou com Paulo, com Saulo, antes dele vir a falar, trocar o nome por Paulo, ele estava aqui dizendo o quê? Que o próprio Jesus, ele estava testificando o que a visão que ele teve era o próprio Jesus. No caminho por onde vinhas, para recuperar-se a vistas, e fiquei cheio do Espírito Santo. Vamos voltar aqui só para entender. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs-lhe as mãos dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para recuperar a vista, e fiqueis cheios do Espírito Santo. Ele estava ali mandando para que Saulo ficasse cheio do Espírito. Ananias teve até medo, porque estava falando sobre o decreto, mas Ananias disse: é uma ordem eu ir e pregar o evangelho de Cristo, impor as mãos sobre Saulo. Por quê? Porque o próprio Jesus deu força a ele. Então, sabe, cada dia mais devemos estar alicerçados nessa palavra para entender que do que Pedro, do que João, todos fizeram a ordenância de Jesus. Eu estou hoje falando exatamente não só de vários que nós escutamos, mas estou falando de um Ananias, que tem uma passagem pequena na Bíblia, mas tão importante, que estava mostrando que podemos até ter medo, mas em nome de Jesus, esse espírito de medo vai embora. E devemos ter coragem, porque o espírito que o Deus nos deu foi espírito de ousadia. Aquele que prega o evangelho aonde estiver, glória a Deus, devemos pregar onde estiver, irmãos, não só em casa, não só na rua, não só em viagem, em todos os cantos, porque somos aqueles que levam o evangelho. O próprio Paulo fala: nós somos embaixadores. O que é embaixador? Aquele que leva a palavra, ou leva as boas novas, ou fica sabendo e falando as coisas de outro país. Nós não somos daqui, irmãos, somos peregrinos nessa terra, somos do céu, aleluia. O próprio Deus mandou sermos embaixadores aqui para levar a palavra que Ele escolheu para nós falar sobre as boas novas. O Evangelho fala as boas novas do Senhor, aleluia, aleluia. Ele próprio fez
em Mateus 21, 28. Em Mateus 21, 28, logo devemos entender uma palavra poderosa. O pai chega para dois filhos na vinha e ele fala assim: filho, vai lá na vinha e colhe a uva. Ei, o primeiro disse o quê? Pai, eu vou. O segundo olhou e fez: pai, eu não vou. Estou cansado, vou. Estou parafraseando, tá, irmão? Estou cansado, hoje eu não quero ir. O primeiro disse que ia e não foi, foi lá descansar. O segundo disse ao pai: não foi, mas se arrependeu e foi, porque sabia que o pai tinha mandado uma ordem. Sabe, irmãos, o nosso Deus, segundo as riquezas e glórias, há de suprir todas as tuas necessidades, irmãos, principalmente na parte do evangelismo. Então devemos entender, irmãos, que devemos proibir e tudo aquilo que precisarmos, Deus vai fazer, porque o embaixador, ele não se preocupa em ter nada de falta, não, porque ele leva a palavra do outro país, o próprio país se preocupa de deixar ele totalmente tranquilo, sem precisar de nada. A mesma coisa somos nós. Primeiro procurai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentados. Eu quero, Pai, e desejo em nome de Jesus que todos aqueles que estão escutando essa palavra tenham um desejo no coração ardente do evangelismo, do ide, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, os sinais seguirão. No próximo vídeos vocês vão ver sobre esses sinais. Em nome de Jesus. Shalom.